Yang, eu já disse, e até viralizou alguns cortes das outras entrevistas, eu falando sobre a importância da oração, né? A oração, ela é respiração da alma. Orar é algo muito importante. Só que hoje nós estamos vivendo um grande problema, é que os crentes não oram, né? Hoje você vê o povo muito bom pra pular, muito bom pra rodar, mas péssimo pra dobrar o joelho e orar. E eu não entendo que... Eu sou pentecostal, eu rodo, eu pulo, eu marcho, falo em mistério, profetizo, só que eu não acredito num poder que é gerado simplesmente pela emoção. Eu acredito num poder que é gerado pelo poder da palavra e pelo poder da oração. E sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que as pessoas, elas não oram porque a oração se tornou uma obrigação. Uau. Por exemplo, tem uma frase que as pessoas falam: a gente precisa pagar o preço. Desde quando a oração é pagar preço? Não. A gente precisa aprender que orar não é uma obrigação. A oração é um privilégio. Yang, pensa comigo. Nós estamos falando de um Deus santo, grande e poderoso, que está disposto a se relacionar com seres humanos falhos, errados, pequenos e pecadores. Então, não é uma obrigação, é um privilégio. Deus abriu os céus, rasgou o véu e disse: meu filho, eu quero falar com você. Então a gente precisa parar de fazer corpo mole e aproveitar o privilégio que o Pai nos dá. Um filho rebelde poder se relacionar com um Pai santo e perfeito, que é o nosso Deus. Yang, a oração é poderosa. E eu aprendi uma chave na oração. Isso aqui é muito forte, Yang. Porque a oração, tem muita gente que pensa que orar é pregar pra Deus, né? Sim. Não, você vê? Pai. Até falar desse jeito vai. Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando. Como assim Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando? Como se a gente tivesse poder de... de dar ordens a Deus. Porém, eu aprendi que a oração é um diálogo. É um filho conversando com o pai, é um servo falando com o seu senhor, ok? E nesse diálogo, a oração é dividida em duas partes. Eu falo e Deus responde. Só que aí tem uma chave, Yang. Quando se trata de oração, eu aprendi que Deus ouve a todos. Porém, Deus não fala com qualquer um. Uou! Pega um exemplo. Um dia, Agar estava no deserto, acabou a água, acabou o pão, e ela pensou que iria morrer. Sim. Ela estava com seu filho Ismael no colo. Ela pegou o menino e colocou debaixo de uma árvore, virou as costas porque ela dizia: eu não quero ver o meu filho morrer. Yang, a Bíblia diz que quando ela se distanciou, o menino começou a chorar. E Deus ouviu o choro do menino. Yes. Só que sabe o que é poderoso? Deus ouve o choro do menino, mas não fala com o menino. A Bíblia diz que um anjo desceu e falou com Agar. Sabe o que eu aprendi? Deus não falou com o menino porque ele era imaturo demais. E mesmo que Deus tentasse falar com ele, ele não conseguiria entender a voz de Deus. Sabe por quê? Deus ouve a todos, mas Deus não fala com gente imatura. Porque tem pessoas que ainda que Deus fale, eles não terão maturidade para compreender e muito menos para obedecer à voz de Deus. Yes. Eu aprendi uma coisa: a salvação é para todos, mas relacionamento com Deus não é para qualquer um. Pegaram aí. Salvação é para todos, mas relacionamento com Deus não é só para os íntimos. Deus disse com Moisés é diferente. Algumas pessoas, Deus tem um relacionamento diferenciado. Agora, milagre, né? A gente sabe que a Bíblia, principalmente ali no Novo Testamento, está, né, a partir de Cristo, a gente vê que a Bíblia está repleta de milagres. Por que nós não vemos hoje, tanta frequência de milagres na sua visão? Yang, vamos lá. Primeiro, os milagres acontecem todos os dias, né? Sim. Existem os pequenos milagres e às vezes a gente é ingrato. Às vezes a gente esquece de agradecer pelos pequenos milagres. Às vezes a gente esquece de agradecer pelo acordar, pelo levantar, pelo pão de cada dia. É que às vezes a gente está tão preocupado com os grandes milagres que a gente se esquece que o nosso Deus também é o Deus dos pequenos detalhes. Pensa, nós estamos encerrando agora o ano de 2024. Quantos pequenos milagres nós vivemos todos os dias?
Muitos. Quantos livramentos? Muitos. Quantas portas abertas? Muitos. Então, eu acredito que primeiro nós temos que agradecer pelo que Deus já fez e nós estamos vivendo esse problema. Nós estamos vendo muitas pessoas que têm dificuldade de agradecer pelos pequenos milagres. Ok, só que agora vamos falar dos grandes milagres, cura, paralítico andando, esses grandes milagres que a gente anseia em ver. E, Yang, eu posso te contar um negócio aqui? Eu Vai. sou um milagre. Quando eu tinha 1 ano de idade, eu morri. Não, quando você morreu, 1 ano de idade, você morreu. Isso, Yang, eu morri. Óbito, certidão de óbito e tudo? Eu fiquei 1h30 como morto. Nossa. Quando eu tinha 1 ano e meio de idade, eu caí dentro da piscina e minha mãe foi perceber muito tarde. Quando ela olhou pra mim dentro da piscina, eu já tava inchado, roxo, parecendo um balãozinho cheio, e minha mãe teve um ataque de pânico e não conseguiu me tirar da piscina. E começou a gritar: socorro, alguém me ajuda, socorro, alguém me ajuda. E um homem que estava trabalhando no condomínio, ao lado da casa onde minha mãe morava, ele veio, colocou minha mãe dentro do carro, junto comigo no colo, e disse: olha, vamos rápido pro hospital porque o seu filho já tá morto, a gente tem que tentar reanimar ele de alguma maneira. Quando a gente chegou no hospital, 20 minutos da onde nós estávamos, o médico olhou pra minha mãe e disse: mãe, nós vamos tentar fazer o possível para reanimar o seu filho, porque o seu filho já tá morto. E os médicos entraram lá pra dentro, minha mãe ficou em estado de choque do lado de fora, e quando os médicos saíram da sala com aquela cara de gol contra, minha mãe já tinha entendido o recado. Meu filho morreu. Minha mãe saiu correndo pra fora do hospital, dobrou o joelho e começou a gritar: Deus, eu tentei abortar. Eu não queria esse filho. Então esse filho não é meu. Esse filho é seu. Por favor, Nossa. deixa ele ficar vivo. Não leva o meu filho. Quando minha mãe estava terminando de fazer essa oração, ela ouviu o choro de uma criança dentro do hospital. Coração de mãe. Ela disse: é meu filho, é meu filho, é meu filho. Ela saiu correndo para dentro do hospital. E quando ela entrou dentro do hospital, invadindo a sala da onde que eu estava, ela viu que eu estava vomitando a água. Estava começando a desinchar. E minha cor começou a voltar. E minha mãe deu glórias a Deus. Mesmo desviada, deu glórias a Deus. Meu filho está de volta. Aí o médico disse: mãe, eu não sei explicar como que aconteceu. Mas eu sei, Yang. É porque quando Deus tem um projeto na sua vida, o diabo pode até tentar te matar, mas ele não vai conseguir. Uau! Eu acredito nos milagres de Deus. Só que é forte, né? Porque a gente busca muito por esses milagres, a gente anseia por esses milagres. Só que, Yang, mesmo eu sendo o milagre de Deus, eu aprendi que o milagre não é o mais importante, ok? Até porque milagre muda momento, mas não muda história. Quer ver um exemplo? Lembra do povo de Israel? O povo de Israel foi o povo que mais viu milagre na história. Um dia eles viram pão caindo do céu. Outro dia eles viram água brotando da rocha. Yang, teve dia que Deus mandou churrasco fresquinho do céu. E mesmo vendo milagres todos os dias, aquele povo morreu no deserto. Porque o milagre mudou o momento, mas não foi capaz de mudar a história. Sabe por que o povo via milagre, mas morreu no deserto? Deus disse para Moisés: esse povo vai morrer no deserto, porque é um povo de dura cerviz. É um povo difícil de se dobrar. Sabe o que é isso? O milagre mudou o momento, mas não mudou o caráter do povo. E tem muita gente que a gente vê por aí que hoje recebe milagre, mas amanhã tá desviado. Hoje recebe milagre, mas amanhã já tá no pecado de novo. Porque o milagre muda apenas o momento, mas não tem capacidade de mudar o caráter de ninguém. Agora, poder de Deus é diferente, Yang. Poder de Deus pode demorar para mudar o seu momento, mas uma coisa é certa: o poder de Deus é poderoso para mudar o caráter e a história de uma pessoa. Uau! Milagre de fato é aquilo. Milagre se vive, né, Cauê? Yang, isso aí é outra chave. Isso aí é uma chave poderosa. Porque assim, eu aprendi que milagre não se posta. Milagre se vive. Oh. Yang, Uau, eu vou repetir. Não, eu vou repetir isso aqui. Já peguei. Vamos lá, ó. Milagre não se posta. Milagre Milagre se vive. Uau. Pare de querer ficar exibindo os milagres que Deus está realizando na tua vida. 2 Reis, capítulo de número 4, Deus falou com o profeta
Aliás, em 2 Reis, capítulo de número 4, o profeta falou com a viúva e disse, olha, entra na sua casa, fecha a porta, porque o milagre vai acontecer lá dentro. Yang, quando as pessoas olhavam para a casa da viúva, a porta estava fechada. Só que tem um detalhe, enquanto tinha a porta fechada do lado de fora, tinha milagre do lado de dentro. Até porque milagre não é para quem tá do lado de fora. Milagre é para quem tá do lado de dentro. O nosso problema é que a gente quer ficar exibindo, a gente quer ficar postando, a gente quer ficar fazendo storyzinho, para mostrar para as pessoas que a gente tá bem. Só que eu aprendi uma coisa, o milagre só deve ser exibido quando ele já for concluído. O milagre só deve ser postado quando ele for concretizado. Então pare de querer ficar exibindo milagres que ainda não aconteceram. Viva o milagre, curta a vida, porque é dessa maneira que a vida foi feita para viver. Não é para ficar exibindo, Yang. Eu aprendi que quem mostra demais vive de menos. E quem vive muito não tem tempo para postar. Quem posta demais é vive de menos. Tem gente que vive de aparência. Você entra na internet aí, todo mundo é rico, pô. Todo mundo comeu picanha hoje. Todo mundo tava na melhor festa do mundo. Você entendeu? E quem exibe demais vive pouco. Mas quem vive muito não tem tempo pra ficar se exibindo. Quem realmente tem... Pode ver. Você conversa aí, às vezes, com as pessoas que não tem nada e quer ficar exibindo que tem muito. Aí você conversa com um camarada que realmente tem alguma coisa. Ele é simples. Não precisa ficar mostrando que tem. Sim. Isso que você falou, eu achei, assim... Cara, eu achei um nível de preciosidade, cara, sobre o milagre. É muito importante ter esse entendimento de que o milagre você deve viver ele primeiramente dentro da sua casa, né? A casa fala de intimidade, a casa ela fala daquilo que está protegido, nem todo mundo sabe, etc. Até porque não é bom muitas pessoas saberem de tudo, né? Porque o diabo ele tem aquela capacidade de até usar algumas pessoas para fazer você duvidar se você de fato vive. Ô, Yang, isso aí é verdade. Porque eu aprendi uma coisa. O diabo, ele vai tentar usar as pessoas que nós amamos para tentar nos fazer duvidar das promessas e dos milagres que Deus nos prometeu. Uou, quem você ama. Isso, o diabo é especialista em usar família, amigos, para tentar nos desmotivar. Quantas vezes, Yang, você conheceu alguém que tinha um grande projeto, tinha a chance de ser um grande pregador, tinha um grande sonho, mas a própria família matou o sonho? Nossa. Porque você precisa entender, as pessoas não ouviram o que você ouviu de Deus. Uau. As pessoas não viveram o que você viveu com Deus. Yes. Então não espere que os outros acreditem num projeto que Deus entregou para você. Só que é uma chave. Yang, aí a gente entra numa linha, porque assim, eu aprendi que quando Deus entrega um projeto pra gente, ele vai afastar algumas pessoas da nossa vida. Ok? Até porque a gente precisa aprender a parar de reclamar por causa das pessoas que estão saindo da nossa vida. Sim. Só que é uma chave. Sim. Não reclame pelas pessoas que estão saindo da sua vida. Porque quando Deus te entrega um projeto, Ele seleciona quem pode participar. Lembra de Maria? Um anjo apareceu para Maria e disse, Maria, você vai engravidar. Porém, o filho não será seu. O filho será chamado Filho de Deus. Então, Maria está carregando um projeto de Deus dentro dela. Só que quando ela começa a dar os sinais de gravidez, a Bíblia diz que as pessoas começam a se afastar dela. A Bíblia diz que José tentou abandonar Maria secretamente. Só que, Yang, isso aqui é uma chave. Até o noivo dela tentou abandoná-la. Porque quando Deus te entrega um projeto, Ele vai tirar de perto de você as pessoas que podem atrapalhar no crescimento do projeto. Deus vai afastar de perto de você as pessoas que podem impedir o projeto de acontecer. Só que tem um detalhe. Quando José tentou abandonar Maria, um anjo desceu e disse, José, não larga Maria. Não deixa Maria. Fica com ela. Sabe por quê? Porque Deus sabia que José não iria atrapalhar no crescimento do projeto. Pelo contrário, José iria ajudar no crescimento do projeto. Porque quando Deus te entrega um projeto, Deus vai tirando, Deus vai tirando. Só que aprenda uma coisa, às vezes vai ficar uma pessoa do seu lado. Só que Deus sabe que não é quantidade, é qualidade. Porque tem gente que se ficar do teu lado mata o projeto.
Deixa o projeto morrer. Mas Deus vai deixar do teu lado as pessoas que podem ajudar no crescimento do projeto. Então, Yang, ainda que sejam poucos, serão os verdadeiros. Uau. Ainda que sejam poucos, serão os fiéis. Fica tranquilo. Enquanto o projeto for de Deus, Deus não te deixa sozinho. Ele sempre vai colocar um Simão Sirineu para te ajudar a carregar a cruz. Não é quantidade, né? É qualidade, é qualidade. Yang, meu Deus, Você tá cheio. hoje vai. Yang, olha isso aqui. É por isso que a gente precisa selecionar as pessoas que fazem parte da nossa intimidade. Isso aqui é uma chave que as pessoas ainda não entenderam. Yes. A gente precisa selecionar as pessoas que fazem parte da nossa vida. Principalmente as pessoas que fazem parte da nossa intimidade. Por exemplo, lembra de Naamã? Naamã era leproso. A menina entrou na casa de Naamã e viu a lepra dele. Yang, dependendo de quem fosse, que tivesse visto a lepra de Naamã, teria saído dali e divulgado. É capitão do exército, mas é leproso. Usa armadura, mas é leproso. É herói de guerra, mas é leproso. Pros dias de hoje, prega muito, mas é leproso. Tem dinheiro, mas é leproso. Canta. Só que a menina não tinha dedo para apontar. A menina carregava a cura do céu. E a gente precisa aprender a selecionar as pessoas que vão estar no nosso ambiente de intimidade. Uau. Quer uma chave para você? Deus vai mudar os seus relacionamentos em 2025. Deus vai te desconectar de pessoas que têm dedo para apontar e vai te conectar às pessoas que têm remédio para curar as suas feridas. Deus vai arrancar da tua vida esses fofoqueiros, linguarudo, e vai conectar você a pessoas que têm palavra de Deus na boca e direção do céu da vida. Esses fofoqueiros, esses invejosos. Yang, estão por todo lado. E às vezes a gente não tem essa cautela, né? De selecionar as pessoas que vão estar do nosso lado e a gente acaba colocando pessoas na nossa vida que não eram para estar. A gente acaba trazendo para o nosso ambiente de intimidade pessoas que não sabem conviver com o nosso sucesso. Eu disse aqui agora, de pessoas que não sabem conviver com o nosso fracasso. Mas uma grande verdade, tem muita gente que não sabe conviver com o nosso sucesso. Tem gente que não suporta te ver crescer. Tem gente que prefere ver outro de longe crescendo do que ver você. Porque as pessoas querem te ver bem, mas jamais melhor do que elas. Oh. Isso aqui é pesado, Yang. E a gente precisa entender que a felicidade atrai mais inveja do que o sucesso. Porque... Vamos lá. Repete. Então, é uma pedrada atrás da outra. Vamos lá. Ó, Ai, a felicidade felicidade atrai mais inveja do que o sucesso. Nossa. Porque inveja não é sobre o que você tem. Inveja é sobre a essência que você carrega. Por exemplo, Yang, pega isso aqui. Saul era rei. Davi era servo. Sim. Só que Saul tinha inveja de Davi. Como pode um rei ter inveja de um servo? Só tem uma explicação. Não era sobre o que Davi tinha na mão, porque Saul era mais rico. Saul tinha a melhor posição, mas Davi carregava uma essência dentro dele. É por isso que tem gente que não te suporta. Eles têm mais dinheiro que você, têm mais contato que você, mais conexão que você, só que eles não têm a essência que você tem. Eles não têm a felicidade que você tem, eles não têm a família que você tem. Porque tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Agora tem gente que é tão rico que dinheiro não muda nada na vida dele. Ele tem amigo, tem família, tem paz, e é por isso que tá cheio de invejoso atrás dele. Hoje, eu vou falar pra vocês, hoje é assim, Deus ele tá liberando umas chaves, cara, umas chaves que eu vou dizer pra você, que essa entrevista aqui, o título dela já tem que ser, ó, entrevista que você não pode ir pra 2025 sem Não, assistir. é uma chave, não, já pega outra chave aqui então. Solta. Vai, ó, pega isso aqui. Agora chegou agora chegou o tempo das promessas, né? Sim. Não, 2025 eu vou emagrecer. O camarada aí Adeus. acabou de vir da picanha. E 2025 eu vou emagrecer. Aí a promessa dos crentes, 2025 eu vou orar mais, eu vou ficar mais crente. Só que eu aprendi uma coisa, não adianta mudar de ano se não mudar de postura. Sim. Porque não adianta o ano ser novo se o comportamento é velho.
Tem muita gente que diz assim, em 2025 minha vida vai mudar. Vai nada. Enquanto você não mudar, sua vida não muda. Eu já falei isso aqui. Uau. E eu repito. Não é Uau. sobre Deus mudar a data. Não é sobre Deus mudar as pessoas que estão à sua volta. Não é sobre Deus mudar a sua vida financeira. É sobre Deus mudar você. Eu aprendi que antes de Deus mudar a tua vida, Deus vai mudar você. Sabe por quê? Se Deus mudar a minha vida sem me mudar, eu vou dar um jeito de estragar tudo de novo. Então o que Deus faz? Primeiro Deus me muda. E através de mim Ele muda a minha família, a minha casa, a minha vida e os meus projetos. Aí a bênção é completa, Yang. Antes de mudar qualquer ambiente, qualquer situação, Deus ele começa... Por nós, somos nós. Somos nós que precisamos ser mudados primeiro. Cara, como você lidar assim, Cauê, por exemplo, sobre um personagem bíblico que ele é muito enigmático, né? Porque tem muitos pregadores que pregam sobre ele, que é Jonas, né? Porque a gente vê em Jonas o cara que Deus falou assim, ó, você precisa ir até este lugar e cumprir esta missão, que eu tenho um propósito para esse tempo, para essas pessoas, e ele toma um caminho completamente diferente. E por isso tem muitos pastores, tem muitos pregadores que eles, né, poxa, Jonas fugiu, você que é o crente Jonas, é o crente fujão, tem até jargão para, né, definir um cristão que, assim como Jonas, tem dificuldade de resolver os seus problemas. Ó, vamos lá. Com Jonas a gente aprende uma grande lição. Porque Jonas... é o tipo de pessoa, e a gente encontra muitas pessoas assim por aí, aquele tipo de gente, Yang, que é especialista em criar tempestade. Tem gente que é muito boa pra criar problema, mas péssimo pra resolver. Uau. Na hora de falar, ele é homem. Uau. Na hora de assumir a responsabilidade pelas palavras, ele vira moleque. Na hora de criar confusão, ela é mulher. Mas na hora de resolver o problema, quer se esconder e se fazer de vítima. E olha a chave que nós aprendemos com Jonas. Jonas fugiu da vontade de Deus. Porém, quanto mais Jonas se afastava da vontade de Deus, mais ele se aproximava de uma grande tempestade. A tempestade chegou, o barco balançou, só que tem um detalhe. Os marinheiros perceberam que o problema era Jonas. Sim. O maior peso do barco não era o peso das cargas. Era o peso do pecado de Jonas. Jogaram Jonas pra fora do barco e a tempestade parou. Pega isso aqui, Yang. A tempestade começa quando Jonas entra no barco. E só termina quando Jonas sai. Uau, peguei. Porque aprenda, tempestade que Jonas cria é Jonas que resolve. Meu Deus. Tempestade que eu crio sou eu que resolvo. A gente precisa parar de jogar a responsabilidade dos nossos atos sobre as costas de outras pessoas. Se foi você que criou a tempestade, não é sua família que vai resolver. Se foi você que criou a tempestade, não é o seu pastor que vai resolver. Se foi homem pra fazer, seja homem pra resolver. É isso que nós temos que aprender com Jonas. Cara, a gente vê hoje, atualmente, né, nas igrejas, que existem muita gente, né? A gente fala cristão porque é o nosso viés, é o público ao qual nós estamos inseridos. E existem muitos cristãos, muitos de nós que têm essa dificuldade em conseguir lidar e dominar a soberba, né? É o cara que se deixa levar, é o cara que, se ele tem um pouco mais de visibilidade, se o cara tem um pouco mais de agenda, se ele tem mais contatos, ele começa a ter a famosa crise de ser soberbo. O cara fica soberbo, o cara ele fica de um jeito que todo mundo olha e fala, pô, empinou o nariz, só teve um crescimento em uma área e já tá se sentindo. Isso, na sua visão, isso realmente é algo real, isso é 100% real? E como o cristão ele tem que lidar com a soberba? Vamos lá. Primeiro ponto. Tem aquela frase que a gente diz assim, a pessoa cresceu e ficou soberba. Mentira. Porque crescimento não muda ninguém. Oh. Tem aquela frase que diz, Uau. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Porque o poder não muda ninguém. O poder só revela e realça as características e os defeitos que a pessoa tem. Então, alguém que... Yang, você conhece gente rica que é humilde? Conheço. Conheço vários. Você conhece pobre soberbo? Conheço também. Agora imagina o pobre soberbo ficando rico. Fica insuportável. Você entendeu? Porque soberba não é sobre posição. Não é sobre dinheiro.
é sobre caráter. O- Quem tem, tem. Quem não tem, irmão, Quem não tem... não muda. Ele pode fingir, pode disfarçar, mas não muda. Então eu aprendi que crescimento não muda ninguém. O poder só revela quem as pessoas são de verdade. Quando você encontrar alguém que era muito gente boa quando não tinha nada e quando cresceu parece que ficou soberbo, ele não ficou soberbo, ele era, só que não podia demonstrar porque ele precisava da tua ajuda. Uau! Então vamos lá. Uau! A gente entra num outro ponto aqui também. Porque, Yang, esse fato de demonstrar a soberba é um detalhe, assim, meio vago. Porque eu tenho pra mim, pega isso aqui, que isso aqui é uma chave, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. O maior soberbo é o falso humilde. Repete. O maior maior vamos lá, soberbo, o maior cara. sinal de soberba, vou repetir, hein? O maior sinal de É a soberba falsa humildade. é a falsa humildade. É aquela frase, eu sou o menor da casa. Nem você acredita nisso. Para! O camarada vem com esses papinhos. Ô, pregou muito. Ele diz, não preguei nada. Yang, quem é humilde, ele vai dizer, glória a Deus. Deus abençoe. Agora o cara tá com aquele sorriso estampado na cara, mostrando que se acha. Ele acredita que ele é o maior da casa, mas vem, eu sou o menor da casa. É mais bonito você falar não. É forçado. É mais bonito você falar não, eu achei que preguei bem sim, foi legal, glória a Deus, né? Do que você mostrar uma falsa humildade. Todas as vezes que alguém mostra uma falsa humildade, eu percebo uma verdadeira soberba. Toda vez que alguém mostra uma falsa humildade, ali existirá uma Verdadeira soberba. verdadeira. É isso aí. Essa é a chave. Você entendeu? O segredo tá aí. Quem é humilde de verdade não precisa ficar mostrando que é humilde. Ah, eu sou menor. Não. Isso aí é soberba disfarçada. Até porque estar no topo, aqui tem muita gente que diz assim, não, se eu cheguei aqui no topo é porque Deus me colocou aqui. Mentira do diabo isso aí. Nem todo mundo que está no topo foi Deus que colocou. Tem muita gente que cresceu e não foi Deus que fez ele crescer. Tem muita gente que ficou rico e não foi Deus que deixou ele rico. Tem muita gente, Yang, que tá no topo, mas não foi colocado por Deus. Até porque o diabo também dá dinheiro. O diabo também dá fama. O diabo também dá poder. Lembra o que ele fez com Jesus? Ele ofereceu fama, dinheiro, reinos e poder para Jesus. Sim. Só que em troca vai ter que me adorar. Sim. Então quando você vê alguém que cresceu, mas não se parece com Jesus, pode ter certeza, foi o diabo que colocou ele lá. Sim. Porque eu prefiro estar no vale com Deus do que estar no monte com Satanás. Deus elevou Ezequiel pro vale, mas no vale que Deus colocou Ezequiel teve restauração. O diabo colocou Jesus no topo, só para afastar Jesus do centro da vontade de Deus. Então as coisas com Deus não são aquelas simplesmente que nos fazem crescer. São aquelas que nos aproximam do Pai, das suas bênçãos e da sua presença. E quando fala de topo, quando fala de poder, a gente tem exemplos práticos, né, na Bíblia, de homens, por exemplo, como Naamã, que era um cara que tinha um poder, um cara que tinha uma autoridade, mas não deixou de ser um cara leproso. Aí entra uma chave, né, Yang? Porque a lepra era uma ferida de pele. Sim. Uma ferida de pele que ficava na superfície da pele e que onde ela passava, ela ia matando as células e tirando a sensibilidade da pessoa. Mas sabe o que eu acho top sobre Naamã? No verso de número 1 ele tá leproso. Porém no verso de número 2 ele vai pra guerra. Lembra que eu disse? A lepra é uma ferida. Então Naamã é o homem que mesmo ferido não deixa de ir pra guerra. Até porque nenhuma ferida serve como desculpa para parar de lutar. Nenhuma ferida serve como desculpa para abandonar a guerra. O problema é que hoje nós estamos vivendo uma geração de pessoas mimadas. Uma geração de vítimas. Tá saindo da igreja porque não me deram a paz do Senhor. Tá saindo da igreja porque não me senti abraçado. Tá saindo da igreja porque me maltrataram. Tô ferido. Por isso que eu tô saindo da igreja. Só que eu aprendi uma coisa. Quem sai da igreja por causa de uma ferida nunca conheceu o dono da cura. Eu sei, tem pessoas que falam para machucar. Tem lideranças que são mal estruturadas, desequilibradas e despreparadas, maltratam, pressionam,
pisam em seus membros. Existe gente dentro da igreja que é endemoniada mesmo. Essa é a palavra, endemoniada. Dentro da igreja. Tem prazer em matar e em ferir as outras pessoas. Só que tem aquela outra frase que diz assim: quem sai da igreja por causa de uma pessoa nunca esteve nela por causa de Jesus. Entendeu? Quem sai da igreja por causa de uma pessoa nunca esteve nela por causa de Jesus. Então, eu sei que feridas marcam, feridas doem, machucam. Só que a gente precisa entender que nenhuma ferida é desculpa para abandonar o altar. Só repete essa parte. A gente precisa entender que feridas marcam, feridas machucam, mas nenhuma ferida serve como desculpa para abandonar o altar. Nenhuma ferida serve como desculpa para abandonar o altar. Você falando isso aí, eu fiquei pensando, eu já tive muitos amigos, muitos conhecidos, assim, pregadores, que de certo modo abandonaram o altar. Talvez por, né, na grande maioria, é sempre aquela resposta: não, eu parei de pregar porque eu cansei da igreja, eu cansei de como as pessoas elas agem. O cristão, ele é muito de um condenar o outro, ele é muito de um falar do outro. E isso traz um alerta, porque a gente percebe que no diálogo da pessoa que se afasta da igreja, é muito comum você encontrar essas falas, né? Ah, eu saí porque lá tem muita conversa, eu saí porque lá as pessoas falam muito, eles não apoiam, não fazem as pessoas continuar na igreja, por isso que eu saí de lá. Levando isso em consideração, qual que é a sua visão acerca desse problema que parece ser um câncer que de fato existe na igreja? Pessoas falando de pessoas. Vamos lá. Yang, eu aprendi uma coisa, isso aqui é muito poderoso. Eu aprendi que as pessoas, elas podem te perseguir, elas podem menosprezar o que você carrega, elas podem te difamar, te atacar, só que nunca foi sobre pessoas. Sempre foi sobre Deus. Nunca foi sobre o que os homens falam, mas sempre foi sobre a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Até porque, às vezes, a gente está preocupado demais em agradar as pessoas. Só que nós não fomos chamados para agradar homens. Nós fomos chamados para agradar Deus. José não agradou os irmãos, mas ele conseguiu agradar a Deus. Davi não conseguiu agradar o soberbo do Saul, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Jesus não agradou os judeus, mas ele viveu no centro da vontade do Pai. Então, se tiver que escolher entre agradar os homens e fazer a vontade de Deus, não pense duas vezes. O nosso foco é o céu. E aí que está o problema, Yang. Porque as pessoas, elas estão focadas demais na terra, no outro, no próximo. E se esquecem que a igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem com o foco em Deus. As pessoas se reúnem ali porque isso faz parte da igreja. Só que no meio da igreja a gente precisa entender que tem todo tipo de pessoa. Pessoas de Deus, pessoas que estão ali procurando Deus e pessoas que estão ali só para passar tempo e desocupada mesmo, para encher o saco dos outros. Então assim, a gente precisa parar de olhar para as pessoas. Parar de focar nas pessoas. Porque quem foca no homem para. Mas quem foca em Cristo avança. Quem foca no homem para, mas quem foca em Cristo avança. Cauê, você, na sua visão, é uma pergunta assim, tanto quanto polêmica, né? Porque você é um pregador que viaja o Brasil, está em diversos estados. Hoje se tornou mais difícil pregar para o cristão do tempo atual, porque quando eu converso, por exemplo, com meus avós, né, com meus pais, eu ouço com muita frequência. Cara, antigamente, você chegava na igreja e com 30 minutos, nos 3 hinos da harpa, 10 pessoas eram batizadas. Cadeirante andando. Segue enxergando. Hoje não, hoje as pessoas estão geladas. Você enxerga isso? Vamos lá, Yang. Aqui a gente tem 2 pontos. Primeiro, o maior sinal de ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. O maior sinal de ser cheio do Espírito Santo não é pular numa perna só. Até porque tem gente que pula, que roda, mas não tem um caráter transformado, ok? Sim, yes. Então o maior sinal de ser cheio do Espírito Santo é mudança de caráter, ok? Por exemplo, 1 Reis capítulo de número 18, Elias ora e o fogo cai do céu. Quando o fogo cai no altar, o povo que está em volta não pula.
o povo se prostra. Se prostra. Porque o maior sinal de que o fogo que está no ambiente é de Deus não é as pessoas pularem. É as pessoas se prostrarem, se converterem e se arrependerem. Porque o fogo de Deus não é o fogo que me faz pular. O fogo de Deus é o fogo que me faz me arrepender e me converter. Ok? O maior sinal de ser cheio do Espírito Santo é transformação na vida. Mas aí entra o segundo ponto. O fato de... o maior sinal de ser cheio do Espírito Santo não ser pular, não ser rodar, a gente não pode usar o caráter como desculpa para ser gelado. Porque hoje a gente vive um problema dentro da igreja. As pessoas, elas não adoram. É uma dificuldade. Às vezes você vai num culto e você vê o pregador ali se matando. Levanta a mão e dá glória. Abre a boca e dá glória. Levanta a mão para o céu e glorifica o Pai. Porque assim, a pessoa está ali no culto, mas parece que está passeando. Só que a gente precisa entender isso aqui é uma chave. A maior dificuldade hoje para pregar é porque as pessoas elas vão para a igreja para assistir o culto. Só que culto não é para ser assistido. Culto é para ser entregue. As pessoas vão para a igreja para receber uma palavra. Só que igreja não é para você ir lá para receber uma palavra. Igreja é o lugar de adoração, onde você vai para entregar um culto, entregar um louvor, entregar uma adoração. Então não precisa ninguém ficar falando para você, levanta a mão e dá glória, irmão. Jesus morreu, Jesus te salvou, Jesus te perdoou. Você tem mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Então, eu não entendo. Você entendeu? Aí tem gente que diz assim, não, é porque eu sou maduro. Maduro não, gelado. Eu não sou maduro, eu sou gelado. Gelado, Não, eu entendo que tem muita meninice e concordo que tem muita meninice. Só que eu prefiro um menino que adora do que alguém grande demais que pensa que não precisa adorar. Ele que tem que ser adorado. Então eu prefiro um menino que pula, que roda, que adora, do que alguém que se sente grande demais e diz, não, isso aí é coisa de menina, não vou adorar. Deixa os meninos adorar. Jesus disse, é deles que é o reino do céu. É dos meninos. E quando o cara... E como diz um profeta, um antigo filósofo, deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar, por fogo no pé. Cara, e outro ponto importante dentro desse assunto ainda é que geralmente esse cara que tem esse perfil, que ele vai na igreja e ele não dá um glória, etc., ele é sempre o cara que julga a forma que o outro adora. A maioria das vezes, né? Pensa num povo que gosta de criticar os outros adorar, o jeito dos outros adorar é esse povo. Yang, a gente precisa aprender que a gente nunca deve julgar a maneira de alguém adorar. Nunca julga. Forte. Isso aqui é a chave. Nunca julgue a maneira de alguém adorar. Até porque você não sabe o que a pessoa passou para chegar até ali. Tem gente que tem a vida muito fácil. Vai pro culto porque não tem nada melhor para fazer. Agora tem pessoas que quando entram no culto tá desesperado, Yang. Quantas mães que entram no culto com o filho nas drogas, com o filho na cadeia, com ameaça de morte, apanhando do marido dentro de casa. Entra no culto desesperada. Contra os homens que entram em casa sem ter comida para colocar na boca das crianças, sem ter a janta para colocar na boca da mulher. Entra desesperado. Esse tipo de gente vai ter uma entrega diferenciada mesmo. Então, se a sua vida é muito fácil e você não tem motivo para se entregar e para adorar, não critique. Deixa quem tem motivo para adorar. Porque tem gente que não pode chorar em casa e chora na igreja. Tem gente que não pode gritar no trabalho, gritar em casa e vai gritar na igreja. Sim. E eu aprendi que enquanto a gente adora, Deus trabalha. Deus age e a glória dele se manifesta em nosso favor. A adoração é uma chave e uma arma que Deus colocou na mão da igreja. Nossa, esse perfil que você escreveu aqui agora, ó, ele é basicamente assim. É o perfil do cara que não adora, o cara que não dá glória. É o cara que julga até a alma do cristão que tá dando glória, do cristão que tá adorando. E é sempre aquele cristão que qualquer oportunidade que surge de uma fofoquinha na igreja, ele quer sujar o outro. Com certeza, com certeza. Só que daí tem uma chave, né? Aquilo que falam de mim não revela muito sobre quem eu sou, mas revela muito sobre quem falou. Não, repete. Não, isso aqui... Você tá pior, você veio hoje. Ó, aqui. Aquilo que falam sobre mim não revela muito sobre quem eu sou, mas revela muito sobre quem falou. Porque o fato de me sujarem, de tentarem me sujar,
não torna a pessoa mais limpa. Yang, aqui ó, sujar outra pessoa não vai te tornar limpo. Sim. Só que tem gente que não tem caráter. E pra não destacar a sua falta de caráter, ele precisa manchar o caráter dos outros. Tem gente que não tem postura, que não tem vida com Deus. E para poder não destacar a sua falta de relacionamento com Deus, ele precisa tentar manchar o relacionamento das pessoas. Então, não se preocupe com aquilo que as pessoas falam, porque você não é responsável por aquilo que falam. Você é responsável por aquilo que você faz. E aqueles que são frustrados sempre vão tentar te limitar pelas suas próprias frustrações. Aqueles que são fracassados sempre vão tentar te limitar pelo seu próprio fracasso. Só que tem um detalhe: você não é aquilo que um frustrado disse que você é. Você não é aquilo que um fracassado falou que você é. Você é aquilo que o Pai liberou sobre a tua vida e pronto. Você não é uma ferramenta grande na mão de quem não sabe te usar. Pelo contrário, você é uma ferramenta certa pro tempo certo e na mão certa. Meu Deus, então pega essa chave, ó. Já que você falou, então vai, ó. Pega essa chave aqui. Primeiro, Saul usava coroa sem Deus, mas Deus usava Davi sem coroa. Ah, não. Ó, pegou, produção. Como é que é? Repete. Ó, não, eu vou repetir isso aqui. Saul usava coroa sem Deus, mas Deus usava Davi sem coroa. Quem disse que precisa de nome para ser usado por Deus? Quem foi que disse que precisa de posição, de título e de dinheiro para ser usado por Deus? Na verdade, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Yang, pega isso aqui. Davi tentou usar a armadura de Saul. Só que ele não conseguiu. E a Bíblia diz que ele não conseguiu porque ele nunca havia usado. Sabe o que é isso? Saul era rei. Sendo assim, a armadura dele era a melhor de Israel. A ferramenta era boa, mas não adianta a ferramenta ser boa se está na mão de quem não sabe usar. Davi não conseguiu. Largou a armadura, pegou 5 pedrinhas e uma funda. Ferramenta pequena, mas Davi sabia usar. E ferramenta pequena na mão de quem sabe usar derruba gigante. Aqui está a chave. O segredo não é o seu tamanho. O segredo é estar na mão de Deus. Você pode ser pequeno, mas enquanto você estiver na mão de quem sabe te usar, Deus ele garante. Você vai derrubar gigantes e ninguém vai te parar. Cara, Davi, ele era o cara certo, ele era a pessoa certa, a pessoa de Deus para aquele tempo exato, para aquele tempo certo. Isso é algo que ninguém duvida. Eu queria que você falasse um pouco também sobre perdão, cara, porque perdão é algo extremamente necessário para todo cristão, né? Infelizmente, hoje a nossa geração ela sofre de diversas doenças emocionais e grande parte dessas doenças são justamente por conta de rancor, por conta de mágoa guardada, ódio guardado, ausência de perdão. Yang, então, o perdão, ele é uma chave, é uma faca de 2 gumes. E quando eu não perdoo, é a minha própria vida que fica bloqueada. E sabe o que dói? Às vezes a pessoa que feriu prospera. E a pessoa que foi ferida não prospera por não liberar perdão. Porque o perdão é uma faca de 2 gumes. Todas as vezes que eu libero perdão, eu recebo cura. Yang, quando alguém me fere, eu sou ferido uma vez. Mas quando eu não perdoo, eu carrego a ferida pro resto da vida. Então, você não é responsável pelas feridas que te causaram. Eu não vou jogar esse peso nas suas costas. Você não é responsável pelo abuso que você sofreu. Você não é responsável pela traição e pelo abandono. Não. Mas você é o único responsável por ainda carregar essa ferida dentro de você. Você entendeu? Porque quando você não libera perdão, você carrega para sua vida um peso que não te pertence. Então, hoje o Espírito Santo está te convidando para jogar fora um peso que não é seu. Se liberte dessa mágoa. Se liberte desse ódio. Quer viver um 2025 em paz? Libere perdão hoje. Porque é isso. Essa é a chave. Quando a gente libera perdão, a nossa vida anda e prospera. Cauê, se a gente pudesse falar um pouco, né? A gente tá agora nessa fase, que é a fase de fim de ano, né? Então, nós estamos agora... chegou dezembro, já tudo passa, né? Essa entrevista está sendo gravada em dezembro, precisamente. A gente sabe que quando entra dezembro, o ano já acaba, porque dezembro parece que é uma semana.
Falando sobre um novo ano, um novo tempo, quais são os passos principais que o cristão, ou que toda pessoa, mesmo que nunca tenha ido numa igreja, ela deve tomar nesse tempo de transição de fase, transição de ano, transição de tempo? Yang, como eu havia dito antes, a importância agora é a mudança de mentalidade, né? Uhum. Porque não existe mudança de vida sem mudança de mentalidade. Não existe mudança de vida sem mudança de mentalidade. Isso. Boa. Antes de Deus mudar o seu comportamento e a sua vida, primeiro Deus vai mudar a sua maneira de pensar, sua maneira de enxergar as coisas. Porque às vezes o maior problema que as pessoas enfrentam não é a vida. Porque tem gente que cria tempestade em copo d'água por causa de falta de visão. Uhum. E uma visão limitada bloqueia os seus acessos. Porque eu aprendi que a gente só chega até onde a nossa visão alcança. Então, quando nós temos uma visão limitada e pensamentos medíocres, nós somos travados. Então, o primeiro passo para um 2025 ali de vitória seria uma mudança de visão, o jeito de enxergar as coisas. E segundo, mudou a visão, mudou o jeito de pensar, muda o comportamento. Pelo amor de Deus. Porque tem gente que mudou de igreja e a vida não mudou. Mudou de família, a vida não mudou. Mudou de pastor, a vida não mudou. Já experimentou mudar de vida? Porque às vezes o problema não está no pastor. Às vezes o problema não está na igreja. Na maioria das vezes o problema está em nós. Se nós mudarmos, tudo que está à nossa volta irá mudar. Isso é certo. Então, para mim, a chave para mudança de ano ser realmente uma mudança de ano, tipo uma virada de chave, é a mudança de comportamento. Essa é